Paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Queridos, hoje nós vamos para a nossa terceira aula, tá? Nossa terceira aula do curso básico de teologia. Amém. Aleluia. Vamos estudar a natureza de Deus. Hoje, na terceira aula, vamos aprender no curso básico de teologia a natureza de Deus. O nosso conhecimento sobre Deus é muito pouco. Mas o que dele sabemos é por sua palavra escrita, a Bíblia, e por meio da fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Da mesma forma, se não podemos com os braços abarcar uma montanha, podemos ao menos pela vista ter dela um conhecimento parcial. Pisamos no solo da terra, mas não podemos ver todo o globo terrestre. Assim é Deus. Não podemos ver sua grandeza, pois só o conhecemos parcialmente. Tá? Ou seja, andamos sobre a terra, pisamos, mas não vemos toda o globo. Nossa visão não é tão ampla assim. Assim é Deus. O pouco que sabemos de Deus é através da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o único recurso, tá? Único recurso para nós poder aprender e conhecer este Deus. Então não há outra fonte, somente a Bíblia Sagrada. A sua natureza pela Bíblia. Deus é espírito. Deus ele é. Deus é espírito. Importa que os que adoram o adorem em espírito e verdade. João capítulo 4, verso 24. Deus é luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Não há. Primeiro João, não é o Evangelho. 1 João capítulo 1, verso 5. Deus é amor. Ou seja, estamos aprendendo sobre a natureza de Deus. Deus ele é espírito, Deus é luz, Deus é amor. Deus é caridade. E quem está em caridade está em Deus. E Deus nele. Tá? A primeira epístola de João capítulo 4, verso 16. Deus é paz. Deus, ele é paz. Romanos capítulo 15, verso 33. Capítulo 16, verso 20. Filipenses capítulo 4, verso 9. Deus também é fiel. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Capítulo 10, verso 13. 2 Coríntios capítulo 1, verso 18. Deus é também sábio. Deus é sábio. Romanos capítulo 16, verso 27. Deus é amor. 2 Coríntios capítulo 13, verso 11. Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Romanos capítulo 2, verso 4. Deus é poderoso. Marcos capítulo 14, verso 62. Deus é poderoso. Deus é luz. 1 João 1, 5. Deus é espírito.
Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Todos esses capítulos e livros e versículos provam a paz, a fidelidade, a sabedoria, o amor, a misericórdia, o poder, a luz e o Espírito de Deus. Todos estes atributos divinos, além daqueles que sistematicamente chamamos de atributos naturais e morais, são inerentemente ligados à natureza plena do seu ser. Ou seja, todos esses atributos a qual nós lemos, além daqueles que nós conhecemos, que sistematicamente chamados os atributos naturais e morais de Deus, são inerentemente ligados à natureza plena do seu ser. Ou seja, os atributos naturais e morais de Deus não são somente eles os exclusivos. Temos esses atributos aqui também, né, que vão comprovar, que vai nos fazer conhecer, tá, um pouco da sua natureza, daquilo que a Bíblia nos revela, nos orienta. Deus é o único princípio. Ele é o único princípio. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Alfa e Ômega, que é duas palavras gregas, começo e fim, mas grega, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse capítulo 22, verso 13. Os biólogos, cientistas, vê por muitos anos estudando a origem da vida no planeta. Mas ainda continua sendo um mistério para todos os que procuram a origem da vida. Ou seja, os biólogos, os cientistas que são formados, graduados nesta área, eles estudam e buscam uma resposta a saber a origem disso, o firmamento disso. E, ora, se a vida humana terrestre continua sendo um mistério, quanto mais a origem da vida espiritual do ser eterno. Ou seja, se a vida humana terrena para cientistas, pessoas graduadas, formadas, continua sendo um mistério para eles, ou seja, se a nossa vida, tudo que estudar acerca de nós ainda há o que buscar e o que aprender, não encontram respostas o suficiente para tudo sobre a vida terrena, imagine a vida espiritual, irmãos. Tá? O que está querendo dizer aqui esse ensinamento? Que a vida de Deus ele é espírito. Então o que sabemos de Deus é muito pouco. O que seja, ou seja, estamos limitados para saber tudo de Deus. A nossa mente é pequena demais para compreender. E mesmo se fosse descoberta, eu vou aprender, eu quero descobrir. Ela é pequena demais para chegar a uma compreensão acerca dos seus mistérios mais profundos e profundos. Mas isso não significa que devemos, eu não vou buscar mais saber sobre Deus porque eu sou limitado. Não. Deus, pela Bíblia Sagrada, ele nos dá uma porta é aberta para nós. Nós temos uma chance, nós temos um limite de aprendizagem,
um limite de intimidade, temos um limite da sua compreensão concedida a nós de conhecê-lo. Isto, pela visão bíblica, é o suficiente para nós vivermos bem e em paz com a nossa vida e com a nossa fé saudável nele. Aleluia. A sua origem. Qual é a origem de Deus? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. A palavra origem só se aplica às coisas criadas. Ao pensarmos em qualquer coisa que tem origem, não estamos pensando em Deus. Ou seja, então Deus é uma origem. Qual é a origem de Deus? Deus não foi criado, porque tudo que é relacionado à origem é algo que foi criado, projetado, criado, gerado. E se pensarmos isso acerca de Deus, nós cometemos erro, porque Deus não foi criado, Deus não é criado. Ele é a própria criação, ele é a própria existência. Deus é autoexistente. Isto é, existe em si mesmo. Quanto ao homem e demais criaturas são aloexistentes, isto é, que foram criadas. Então a criatura é aloexistente, algo que foi criado. Deus, ele é autoexistente. Ele não foi criado. Deus é criador, enquanto o homem é criatura. Aleluia. O homem é criatura, né? Aleluia. A fé não se preocupa em provar a origem de Deus e sim a sua existência, porque sabemos que ele existe. De fato é. Quem crê em Deus não quer provas que ele existe. Quem crê. Mas quem não crê em Deus não quer provas que ele existe. Não se preocupa, não tem compreensão nenhuma, quer buscar razão alguma. Toda vida ou forma de existência está em Deus. Toda vida e toda a forma de existir ou de uma existência está em Deus e vem do modo inverso. A vida de Deus não é dom de outrem. Se houvesse outro do qual Deus pudesse receber o dom da vida ou qualquer dom, esse outro é que seria de fato Deus. Ou seja, Deus, ele não é, pois é, a criatura, do modo inverso, a vida de Deus, o modo inverso. Vamos tentar inverter aqui. Deus é um dom de outro. Se houvesse outro do qual Deus pudesse receber o dom da vida, ou seja, vou dar um exemplo. Deus aqui é um dom, mas esse dom é dado por outro Deus. Se houvesse esta possibilidade, ou qualquer dom como esse, é que seria de fato Deus. Então é algo impossível, tá? É algo muito impossível. Deus, ele não foi criado, pelo contrário, ele é a criação, ele é o próprio criador. Ele que gera todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aleluia. Nós vamos aprender aqui também
Glória a Deus. A personalidade de Deus. A personalidade de Deus. Deus é um ser pessoal que tem características e personalidades. Deus é dotado de sentimento, vontade e intelecto. Deus é um ser pessoal que tem características e personalidades. Deus é dotado de sentimento, vontade e intelecto. Tá? A sua personalidade comprovada. Quando o profeta Moisés perguntou: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Deus lhe respondeu: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Êxodo capítulo 3, verso 14. É impossível imaginar uma expressão mais forte de uma personalidade do que esta. Ou seja, o sentimento de Deus, a vontade e o intelecto, a inteligência, o sentimento, a sua vontade e a sua inteligência, a sua sabedoria. Tá? E o fato de que ele se expressou para Moisés: vai, Moisés, eu sou o que eu sou. Isso basta. Fala que eu sou o que eu sou. Me enviou a vós. Isso é o suficiente. Porque Deus, no seu intelecto, já sabia, né, o que iria acontecer e ocorrer. Correto? O Filho revelou a personalidade do Pai. Vejamos agora que Jesus revelou a personalidade de seu Pai, Deus. Jesus fala de Deus muitas vezes como sendo o seu Pai. Meu Pai é vosso Pai. Foi Jesus quem ensinou a orar Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 9. Jesus disse mais: meu Pai trabalha. João capítulo 5, verso 17. Meu Pai ama. João 3, verso 35. Meu Pai me enviou. João 6, verso 29. O Pai ama o Filho. João 5, verso 20. Portanto, vimos nesse texto em foco que o Deus Pai tem personalidade. Jesus disse: meu Pai é o lavrador. João capítulo 15, verso 1. Ora, todo lavrador tem personalidade, pois ele é, de fato, um ser, pessoa. Qualidade de personalidade. Deus tem forma. Filipenses capítulo 2, verso 6. Deus tem imagem. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Deus tem nome. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Deus é uma pessoa. Hebreus capítulo 1, verso 3. Deus tem vontade. João capítulo 6, verso 39. Deus também fala. Mateus capítulo 3, verso 17. Três áreas de uma personalidade. As três áreas de uma personalidade. Primeira, sentimento. Deus é dotado de sentimentos. Gênesis capítulo 6, verso 6, 7. Capítulo 9, do verso 9 até o 15. Segundo, Deus tem vontade. Deus tem vontade própria. Tem seu próprio domínio, a sua própria vontade. João capítulo 6, 39. Capítulo 7, verso 21. Capítulo 12, verso 50.
capítulo 21, verso 31, capítulo 26, verso 42, João 1, 3, 5, 30 e capítulo 6, verso 39. Jesus disse: seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 6, verso 10. O terceiro argumento, ou a terceira conformidade. Deus, ele tem intelecto. Ele é intelecto. Fala da inteligência de Deus. Não só tem inteligência, ele foi o professor da própria sabedoria. Sendo assim, a sabedoria foi sua aluna. Provérbios, capítulo 8, verso 12 até o 22 e 30. O amor não pode ser experimentado por algo impossível, mas o nosso Deus ama. João 3,16, Romanos 5,8. Ele é, de fato, um ser pessoal. Tá? Vemos e aí, através desses ensinamentos, tá? Você pode estar acompanhando na sua apostila, ok? A personalidade de Deus, a personalidade do nosso Deus. Tá? Ou seja, vou te dar uma explicação. Nós cristãos, o que nós sentimos, Deus sente. Nós não temos inteligência? Isso vem de quem? Isso é um atributo que tem uma origem, vem de Deus. É por isso que o homem ele é comprovado como tríplice. Algo projetado, algo a ser revelado de Deus, as mãos de Deus, os projetos de Deus. É por isso que Deus ele vai dar para o homem o livre-arbítrio, ele ter a sua própria, não somente a personalidade, mas sua vontade própria de escolher, assim como o próprio Deus tem. Isso é amor, isso é o amor de Deus. Só que as personalidades de Deus ele transmite também ao homem. Eu tenho minha vontade, eu tenho minha personalidade, eu tenho minhas próprias vontades, meus próprios desejos. Quem me deu isso? O próprio Criador. Deus faz declarações de sua personalidade. Ele declara a personalidade dele. Declarações do livro de Isaías, capítulo 43. Ó, assim diz o Senhor, verso 1. Eu te remi. Eu sou o Senhor, verso 3. O Santo de Israel, verso 3. O teu Salvador. Eu sou o mesmo. Eu sou o Senhor. Eu anunciei. Eu salvei. Eu sou Deus. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor. Então nós vemos aqui, neste capítulo, até o versículo 16, Deus fazendo uma declaração, ele se declarando, ele se revelando as suas personalidades. Apareceu o Senhor também a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17, verso 1. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, verso 11. Ainda antes que houvesse de eu sou, Isaías 43, verso 3. Tá? Então nós vemos aqui a finalidade. Uma das finalidades, um dos
prestígios de Deus, as suas revelações. Ele se revelando ao homem. Ele revelando a sua personalidade. Aí vem para nós. Através da Bíblia Sagrada, nós adquirimos intimidade com Deus. E mais um incentivo a você. Dedique-se. Estude. Tá? Estude mesmo. Porque você vai encontrar na Bíblia várias revelações acerca das suas personalidades. Deus, ele quer se revelar. Deus, ele dá meios para a sua criação aprender e adquirir e receber dele esta revelação. Amém? E encerramos a nossa terceira aula do curso básico de teologia. Deus te abençoe. No nome de Jesus.